Vamos dar início, então, a esse primeiro painel com a fala do professor Giovanni Frazão Della Villa, que é advogado criminalista e mestrando pela Universidade Federal do Paraná. Professor, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, né, e poder trazer um pouco do que tem sido o foco do meu objeto de pesquisa no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Dizer que é uma honra imensa estar aqui nessa que é a casa do advogado, né, como representante da classe. E num evento desse porte, onde que estaremos discutindo aqui as tendências do processo penal neste painel. Gostaria de cumprimentar os colegas, membros desta mesa, né, desse primeiro painel, todos os participantes aqui na plateia. E minha fala, a princípio, será bem curta, e temos aí, acho que 15 minutos, certo? Pretendo falar até menos que isso, um pouco para trazer apenas a ideia principal do que vou tentar explanar para vocês. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante frisar um pouco daquilo que o professor fugiu o nome, o Flávio Cruz, ontem trouxe para nós, né, da importância de levar a sério o que se fala de processo penal. E, para isso, a gente precisa saber, né, o que é necessário para trabalhar dentro do processo penal, ou seja, temos que ter em mente uma epistemologia do processo penal. E epistemologia aqui eu trago no sentido de um conjunto discursivo, certo, de um determinado momento histórico, logicamente concatenado, né, organizado, para que a gente não fique perdido nos discursos. E, em primeiro lugar, o que a gente tem que ter dentro da nossa disciplina processual penal é uma ideia de estrutura sistemática dual que trabalhamos, né? Uma estrutura inquisitória, uma estrutura acusatória. Viram ontem o professor Flávio comentando, muita gente tem trabalhado fora desses parâmetros, certo? É uma escolha metodológica a se fazer, mas, para que seja feito isso, teria que ser feito uma coisa com seriedade. E existem riscos saindo desse quadro epistemológico de um sistema dual, inquisitório e acusatório, a pessoa acaba correndo riscos de ficar desamparado, né? Então, primordialmente, essa estrutura sistemática ela acaba sendo diferenciada pela gestão da prova. A prova que vai aportar no processo como o conhecimento necessário para que se resolva o caso penal. Então, deste modo, se a gente tem, primordialmente, a missão de trazer esse conhecimento ao processo nas mãos do órgão julgador, o sistema vai ser inquisitório, certo? Com um princípio que vai reger esse sistema, princípio inquisitivo. Ao passo que, se a gente tiver essa missão de trazer o conhecimento dada às partes, o sistema vai ser acusatório com um princípio reitor dispositivo. E, além de termos bem em mente essa base sistemática dual, é essencial que, para quando tentarmos nos entender discursivamente sobre o processo penal, lidemos com os 3 institutos básicos da disciplina: ação, jurisdição e processo, cada um no seu devido lugar, sem fazer as devidas confusões, sob pena de que, se a gente começar a tomar, por exemplo, a ação por processo, vai acabar tendo um processo penal desastroso. Então, diante disso, seria um pouco do que, epistemologicamente, teremos que trabalhar, e, cada vez que pensar em processo penal, se situar dentro desse ponto. E, com isso, o que seriam essas tendências, né, do processo penal brasileiro? A gente poderia, aqui, diversas pontuações. Ontem, o professor Leonel acabou trazendo diversas situações para uma necessária reforma, muitos pontos.
Especificamente, eu tenho um que vou tratar com vocês. E, para isso, acho que seria interessante, se vamos falar de tendência, né, saber como é esse processo penal também. Então, pouca dúvida a gente tem hoje de que nossa Constituição ela prevê implicitamente, né, não expresso, mas que o sistema de processo nosso é acusatório. Isso fica bem nítido quando a gente vê que estão separadas as funções de julgar, acusar, defender pela Constituição, né? Cada ator processual ali teria o seu papel. Além disso, temos uma vasta gama de direitos fundamentais, né? De princípios que fazem a defesa de todos os cidadãos, né? Não aqui tomados apenas os réus, mas que todos poderiam estar naquele lugar. E aí a gente poderia citar contraditório, ampla defesa, devido processo legal, entre muitos outros princípios que estão previstos na Constituição. De outro lado, a gente também tem pouca dúvida de que o nosso Código de Processo Penal, né, tendo origem numa época autoritária, de ditadura, ele está calcado numa matriz de processo inquisitório. E aí a gente consegue ver, especialmente em elementos que se pode permitir ao juiz buscar de ofício as provas, né, até em sede de investigação. Ele pode usar esses elementos posteriormente como fundamento para uma condenação. Ele pode aplicar cautelar de ofício, entre diversas outras situações do processo penal na parte legislativa que a gente vai dizer que é uma matriz inquisitória. Um ponto previsto em lei que especificamente diz essa matriz é a regra do artigo 385 do Código de Processo Penal. E essa regra ela permite que o juiz condene um acusado, mesmo que o Ministério Público faça um pedido de absolvição em sede de alegações finais, certo? Assim como permite também o juiz aplicar agravantes, mesmo que não imputadas. E é diante desta regra, especificamente, que eu tenho aprofundado um pouco mais as minhas pesquisas. Essa regra, teoricamente, ela nos remete à indisponibilidade do conteúdo do processo. E, a parte dessa indisponibilidade do conteúdo do processo, a gente também tem um entendimento de que, além do processo, a ação também é indisponível, né? Vocês viram ontem o Leonel falando que a ação nossa é obrigatória. Isso acaba sendo tomado como um princípio de obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública. E, mesmo sendo um princípio que não está previsto em lei expressamente, ele acaba sendo aceito amplamente pelos operadores, né, do processo penal. E isso acaba nos demonstrando uma evidente mentalidade inquisitória, porque acreditar que, além do processo, a ação penal é indisponível e, além disso, os recursos, posteriormente, também são indisponíveis, isto acaba previsto em lei, né, que o Ministério Público não pode exigir os recursos, isso tudo acaba nos remetendo a um processo penal extremamente inquisitório. E, sendo o processo penal amplamente indisponível ao Ministério Público, a crítica que se poderia fazer nesse ponto, a principal crítica é de que nossa Constituição, não, por ter acolhido um sistema acusatório, não deseja essa indisponibilidade, certo? E, na prática, isso acaba dando um descompasso com um princípio que rege, teoricamente, o sistema acusatório. Porque, se o princípio do sistema acusatório é dispositivo, os institutos do processo devem ser disponíveis, certo? Fica um contrassenso pensar num princípio dispositivo e uma regra indisponível. E esse é um ponto crucial que devemos superar, né, como tendência, um processo novo, moderno, acusatório. Diante dessa necessidade de mudança, algo que também ficou bem expresso pelo Leonel ontem, o professor Leandro Gornick acabou tratando disso também, e vai ser uma discussão fundamental a ser tomada por quem pretende adentrar na área e continuar
estudando o processo penal, é a questão do lugar do Ministério Público e lugar do juiz no processo. Devemos decidir e discutir qual que é o papel do juiz no processo penal, qual que é o papel do Ministério Público dentro desse processo penal. A gente tem que decidir se a gente quer um Ministério Público fraco, ao lado de uma magistratura forte e livre para decidir como quer, do jeito que quer, nos processos, ou a gente tem que decidir se a gente quer um Ministério Público forte, de tal maneira que ele possa colocar a magistratura, não ao lado, mas cada vez mais no seu papel de imparcialidade, que é o que a gente pretende com a Constituição. Essa discussão, a parte de ser fundamental, ela acaba nos remetendo a pensar, como que é na prática isso e por que leva essa prática a manter essa estrutura indisponível de ação, processo, recursos, enfim. Se pensarmos do ponto de vista de uma reforma legislativa, hoje nosso código prevê essas regras de indisponibilidade e no projeto que a gente tem, projeto de lei, que é a origem do PLS 156 de 2009, que está em trâmite hoje na Câmara dos Deputados, está sendo discutido, essas regras elas continuam mantendo-se indisponíveis. A única mudança que se teve em relação à regra do 385, por exemplo, é de que as agravantes, com o projeto de lei, elas não poderiam ser reconhecidas pelo juiz se não tivessem sido imputadas, nem as causas de aumento. Mas a condenação ainda poderia ser possível, mesmo num pedido de absolvição do Ministério Público. A gente vê nisso a dificuldade, o professor Jacinto foi voto vencido na elaboração do projeto, nesse ponto, por conta de que, sendo a maioria dos membros que elaborou o projeto membros do Ministério Público, é difícil de pensar o porquê um promotor pensaria em manter a regra de que, se ele pedir uma absolvição, o juiz pudesse condenar. E aí você pensa, o que eles entendem disso? Que o juiz ficaria, digamos, preso ao que o Ministério Público quer fazer do processo? E esse é o principal fundamento quando você conversa com um juiz que trabalha na área ou em outras decisões. O principal fundamento é esse, de que, por conta do livre convencimento, o juiz teria que decidir como ele quer. Certo? Mas, se você deslocar essa estrutura, por exemplo, para um processo civil e pensar que, por exemplo, a parte que acionou e está processando outra, de repente quer desistir do processo e, mesmo assim, o juiz fala, não, agora eu quero manter esse processo e quero condenar, porque você já pediu, já não me interessa mais. Então, essa estrutura do civil fica bem marcada a diferença de uma estrutura penal que nós trabalhamos. Além dessa análise do que se faria da legislação, certo? E, por isso, a discussão é necessária para que possamos superar isso, fazendo uma análise dos tribunais superiores nessa matéria, tanto o STJ quanto o STF, em todas as decisões que analisam a regra do artigo 385, todas elas falam que a regra é constitucional. Então, o fato de o juiz poder condenar sem que o Ministério Público opine por uma condenação não é motivo de, digamos, vergonha, como dissemos aqui já de outras situações, para os tribunais superiores. Temos algumas decisões em tribunais estaduais que acabam fugindo disso e colocam a regra de um processo acusatório como prevalente na Constituição e, por isso, inconstitucional essa regra do Código de Processo Penal, mas acaba sendo situações esparsas e ainda não definidas. Isso, mais uma vez, nos demonstra a mentalidade em que vivemos, de que é preciso deixar o juiz fazer o que quiser com o processo penal. E aí a gente volta para essa discussão. Qual que é o papel, como o Leonel falou ontem, qual que é o rol que o juiz ou o Ministério Público deve ter no processo penal? Isso, necessariamente, temos que discutir, temos que pensar.
E aqui, a título de exemplo, acho que meu tempo já está 13 minutos ali, a título de exemplo, só para ilustrar, quando estivemos no Chile, foi perguntado para o juiz, né, se o Ministério Público não oferece as provas necessárias para o processo e não tem, ou ele quer desistir, você pode continuar. E aí o juiz, meio que sem entender aquela pergunta, responde, não, isso não é papel do juiz. Né? Ou seja, lá ele criou uma nova mentalidade, ele sabe que papel do Ministério Público é papel do Ministério Público, papel do juiz é julgar de maneira imparcial e, com isso, definir-se-á um processo penal mais democrático. Bom, até para deixar o tempo para os outros colegas e evitar se delongar demais, um pouco do que eu queria trazer é isso, para que pensemos nessa regra de disponibilidade do nosso processo, indisponibilidade da nossa ação penal, indisponibilidade dos recursos, e que isso possa servir de alento ao caminho de um processo acusatório. Obrigado.